Aula de hoje sobre bacias hidrográficas brasileiras. Mais especificamente, a gente vai estudar a bacia do Paraná, ou também conhecida como Tietê-Paraná. No Brasil, existem 9 bacias hidrográficas, grandes bacias hidrográficas, porque tem outras mesobacias e microbacias, tá? Então, dentro de cada macrobacia, que são as grandes, que são essas 9, existem outras meso e microbacias hidrográficas, tá? O que a gente estuda são as grandes. Então, são 9. A bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo. A segunda, que é a bacia Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira. A bacia do Paraguai, que é a bacia número 3, que é a bacia que banha o Pantanal, por exemplo, do Rio Paraguai. A bacia 4, bacia Nordeste e Parnaíba. A gente poderia dividir essas bacias em duas, tá? A bacia do Nordeste, mais aqui na pontinha do Nordeste, e a do Parnaíba, mais perto de onde está o número 4 aqui, já que o rio Parnaíba é o segundo rio mais importante do sertão nordestino. O primeiro é a bacia 5, que é a bacia do São Francisco. A bacia do Leste, bem no litoral brasileiro aqui, que pega da Bahia mais ou menos até o sudeste brasileiro. A bacia do Paraná, que é a que a gente vai estudar hoje, que é a bacia de número 7. A do Sudeste, que curiosamente ela pega apenas a região sul, mas é chamada de bacia do Sudeste. E a bacia do Uruguai, que é a menor bacia brasileira, também não é só brasileira, né? A bacia do Uruguai, que é onde tem o aquífero, tá? O aquífero Guarani, que a gente vai falar dele hoje, ele pega a bacia do Paraná, bacia do Sudeste e bacia do Uruguai. Beleza, então a gente tem essas 9 macrobacias hidrográficas. Repetindo, dentro de cada bacia grande dessa, existem as meso e as microbacias, tá? Então, para dar um exemplo, na cidade de Belo Horizonte existe a bacia do Rio Arrudas. É uma bacia hidrográfica que é pequenininha, que está dentro da bacia do Paraná, por exemplo. Melhor, está dentro da bacia do São Francisco, a bacia do Rio Arrudas. Tem a bacia do Rio das Velhas, que é uma mesobacia, que está dentro da grande bacia do Rio São Francisco. Só para dar alguns exemplos. Pensando nos vestibulares e Enem, a gente não precisa saber as 9 bacias hidrográficas de forma detalhada, tá? Que é o que a gente começa a fazer aqui agora. Nós precisamos saber apenas 4, tá? Então, nós vamos estudar 4 bacias. São consideradas, para o Brasil, as 4 bacias mais importantes. Eu vou marcar aqui quais são, tá? Que nós vamos estudar. A bacia amazônica, a bacia Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco e a bacia do Paraná. Essas 4 bacias hidrográficas são consideradas as 4 bacias mais importantes do Brasil, tá? Por isso, nós vamos aprofundar nessas 4 bacias hidrográficas. Combinado? Com aula ao vivo e com aula gravada, essas 4 bacias serão contempladas. Uma bacia, a gente vai ter 2 aulas. É a única que tem 2 aulas que a gente vai assistir, que é a bacia do São Francisco. Uma aula para a bacia e uma aula só sobre transposição do Rio São Francisco, que é a aula de sexta-feira que vem ao vivo. Combinado? Então, é importante saber que existem as 9, mas mais importante do que isso é saber dessas 4 bacias hidrográficas que tem que chegar para o Enem vestibular e de maneira bastante tranquila para todo mundo. A primeira delas é a chamada bacia do Paraná ou bacia do Tietê-Paraná, tá? Essa bacia hidrográfica, ela nasce em Minas Gerais, beleza? Não sei se vocês conseguem perceber, ela nasce em Minas Gerais com 2 rios, que é o rio Paranaíba e o Rio Grande. São 2 rios que nascem em Minas Gerais. E o fluxo desses 2 rios e a confluência deles, que está aqui menorzinho, forma o nariz de Minas Gerais, que é conhecido como Triângulo Mineiro, tá? Então, a gente tem aqui os 2 rios, Rio Paranaíba e Rio Grande, que representam os 2 rios, que juntos, nessa confluência, caracterizam o Rio Paraná. O Rio Paraná, ele corre em direção ao sul do Brasil, ele sai da fronteira brasileira, ele encontra com o Rio Paraguai, tá? Na bacia do Paraguai, que é a bacia 3 aqui, ó, que é a bacia do Paraguai, onde está o Pantanal. Os 2 se encontram e eles se transformam no famoso Rio da Prata, que deságua entre a Argentina e o Uruguai, beleza? Então, a gente tem, na prática aqui, 3 grandes bacias hidrográficas. A bacia do Paraná,
que é essa bacia de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, é a bacia do Paraná. Temos a bacia do Paraguai, do Rio Paraguai, e quando essas duas bacias se encontram, a gente tem a configuração da bacia do Prata, tá? Então, toda vez que a gente fala da bacia do Rio do Prata, e ela é importante historicamente falando, inclusive motivos de conflitos, né? Algumas guerras aconteceram na bacia cisplatina. Isso significa que a gente tem essas três bacias hidrográficas juntas. Combinado? Essa bacia, então, ela é formada por 4 importantes rios, a bacia do Paraná. O rio Paranaíba e o Rio Grande, os 2 rios no estado de Minas Gerais. Beleza? O rio Tietê, que é o mais importante afluente do rio Paraná, nasce próximo da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e corre em direção ao rio Paraná. E o rio Paraná propriamente dito. Então, 4 rios. Paranaíba, Rio Grande de Minas Gerais, Rio Tietê, de São Paulo, principal afluente, e o rio principal dessa bacia hidrográfica, que é o Rio Paraná. Toda bacia hidrográfica, sem exceção, principalmente essas grandes bacias hidrográficas, elas são divididas em 3 grandes compartimentos, chamados de alto curso, médio curso e baixo curso. O que isso significa? Toda bacia hidrográfica tem essa divisão, tá? É uma divisão fundamentada no relevo, que a gente chama de geomorfologia fluvial. Vou escrever aqui para quem quiser completar o registro aí em casa, tá? É chamada, então, de geomorfologia fluvial. Repara o seguinte, escrevendo aqui, ó, bem aqui no cantinho. Geomorfologia fluvial. No caso da bacia do Rio Paraná, a geomorfologia fluvial ela é caracterizada, a gente faz a caracterização por meio de um perfil, que a gente chama perfil longitudinal, tá? O perfil longitudinal dessa bacia hidrográfica, ele é um perfil bastante interessante, por quê? Porque as nascentes desse rio, que são, na prática, dessa bacia hidrográfica, que são, na prática, as nascentes do rio Paranaíba e do Rio Grande, aqui em Minas Gerais, elas estão a uma altitude aproximada de 1.200 metros, beleza? Onde tem as nascentes do rio Paranaíba e do Rio Grande. Esse rio, ou melhor, a bacia hidrográfica, se a gente pensar do rio Paranaíba até o deságue no Oceano Atlântico, aqui pela bacia do Rio da Prata, a gente tem uma distância percorrida da nascente à foz, somando todas essas bacias que eu já citei, uma distância aproximada de 4.000 quilômetros percorrido nessa bacia hidrográfica, somando a do Paraná, a do Paraguai e a bacia do Prata. Ele nasce a 1.200 metros e o movimento que esse rio faz é um movimento caracterizado por grandes declividades, até mais ou menos a metade do curso, tá? Da soma das bacias hidrográficas. Quando ele se transforma num rio praticamente aplainado até a sua foz no Oceano Atlântico. Beleza? Isso vai marcar, então, nesse perfil longitudinal, a altitude até mais ou menos 600 metros, ou a gente pode tratar de acima de 600 metros, tá? De altitude. Então, 600 metros de altitude, aqui mais ou menos a metade desse perfil, nós teremos como caracterização o chamado alto curso de um rio, é a parte mais alta do rio. Se a gente pega até mais ou menos, sem muita precisão aqui, tá, galera? Até mais ou menos 300 metros de altitude, então, se eu pegar o rio aqui, a mais ou menos 300 metros de altitude, essa linha vermelha corta, nós teremos o famoso médio curso. E abaixo de 300 metros de altitude, até o nível do mar, até a sua foz, o baixo curso. Todo o rio, toda a bacia hidrográfica, ela é dividida desse jeito, tá? Alto, médio e baixo curso, de acordo com o relevo, com a geomorfologia fluvial ou com a variação altimétrica, tá? No caso do rio Paraná, ao longo da bacia hidrográfica, especialmente parte do médio e todo o alto curso, ele vai ser marcado por essas quebras de relevo, que nós chamamos, não sei se vocês lembram disso, que nós chamamos de ruptura do relevo. São essas quebras que o relevo tem.
Essas rupturas cachoeiras, em função da característica do relevo, elas são fundamentais para a instalação de usinas hidrelétricas, por exemplo. Então, na geomorfologia fluvial, repito, todas as bacias hidrográficas são caracterizadas do mesmo jeito, alto, médio e baixo curso, variando de acordo com a altitude. Por isso que eu divido todas as bacias hidrográficas, umas com mais detalhamento, outras com menor detalhamento, em alto, médio e baixo curso, para a gente conseguir identificar as atividades que são praticadas em cada variável dessa, em cada compartimento desse da bacia hidrográfica, tá? No caso da bacia do Rio Paraná, o alto curso é onde vai predominar as rupturas de relevo. Se predominam as rupturas de relevo no alto curso, significa que ele é fundamental para a geração de energia. Essa bacia hidrográfica é a bacia que mais gera energia no Brasil, tá? Que tem o maior número de usinas hidrelétricas em função da sua característica geomorfológica, característica do seu relevo. Ao todo, só no alto curso, pessoal, basicamente em Minas Gerais e São Paulo, nós temos nessa bacia hidrográfica, nos rios afluentes, etc., 11 usinas, que a gente chama de UHE, usinas hidrelétricas. Só no alto curso são 11 usinas hidrelétricas, sendo que a mais importante delas, fazer diferente aqui o símbolo, a mais importante delas é a usina de Furnas. Beleza? Furnas é uma usina hidrelétrica e é também um complexo de usinas como uma empresa estatal. Então, aqui a gente tem a usina de Furnas. Usina de Furnas, para quem conhece, é a usina cujo lago é ocupado ali na região de Capitólio, alaga parte da cidade, do município de Capitólio, onde tem escarpas do lago, por exemplo. Talvez muitos aí conheçam escarpas do lago. Aquele lago de escarpas do lago é o lago da usina de Furnas, que está localizada no alto curso, beleza? Junto com outras 11 usinas. Nenhuma bacia hidrográfica no Brasil tem tanta usina hidrelétrica quanto a bacia do Rio Paraná. Repito, em função da sua geomorfologia. Outra coisa que acontece nesse alto curso é que ele está na região mais urbanizada do Brasil. Grande ocupação urbano-industrial. Beleza? Essa ocupação urbano-industrial, ela vai ser caracterizada, sobretudo, numa subbacia da grande bacia do Rio Paraná, que é na bacia do rio mais importante, o afluente mais importante, que é a bacia do Rio Tietê. É essa bacia, que é uma mesobacia da bacia do Paraná, ela é a bacia hidrográfica mais urbanizada e mais industrializada de todas as bacias hidrográficas brasileiras. E aí, nessa bacia do Tietê, como eu já falei, o Rio Tietê, escrevendo aqui para ter tudo completo. O Rio Tietê, eu coloquei o acento no lugar errado aqui, gente. O Rio Tietê, ele é o rio principal afluente, o mais importante fornecedor de água para o Rio Paraná, então principal afluente. E aí vocês imaginem o seguinte, se o Rio Tietê ele é o principal afluente, significa que tudo que está ou que tem no Rio Tietê chega até o Rio Paraná, beleza? Tudo, 100% do que está no Rio Tietê chega ao Rio Paraná. Exatamente, será a bacia hidrográfica mais poluída do Brasil. Então, a gente vai ter altos índices de poluição e contaminação desse rio. Então, altamente contaminado, o Rio Paraná, contaminação, presta atenção nessa palavra que eu vou escrever aqui agora, ó, a jusante da bacia. Não sei se vocês lembram o que é jusante, mas eu repito aqui agora. Jusante, pessoal, é no sentido da foz, é no sentido do fluxo da água. Então, se a gente tem o Rio Paraná, e esse Rio Paraná, ele corre nesse sentido aqui, ó, em direção à sua foz, esse sentido é a jusante do rio. A montante é no sentido da nascente, é ao contrário do que corre a água.
Então, o rio Tietê, ele contamina a jusante do rio. Então, vamos pensar, isso cai nos vestibulares, essa noção de jusante. A contaminação da água do rio Tietê, ela não interfere na qualidade da água do rio Paranaíba nem do Rio Grande, porque o rio Tietê ele vai contaminar a jusante da bacia, para baixo da bacia, pensando no relevo, né? No médio e no baixo curso. O que o rio Tietê contamina é o médio e baixo, a jusante. Ele não vai contaminar em direção ao alto curso, beleza? Porque a água corre para baixo, né, meu povo? Então, altas taxas de contaminação e poluição do rio. Tranquilo? Em função da presença do rio Tietê e dos rejeitos que são lançados pela cidade de São Paulo e município de São Paulo, região metropolitana e todos os demais municípios ao longo do rio Tietê. A falta de saneamento básico acaba contribuindo para esse tipo de contaminação. Alguma dúvida, meu povo? Tá tranquilo? Beleza? Legal. Seguindo o fluxo da água, né? Seguindo o fluxo e o relevo da geomorfologia, a gente cai aqui no chamado médio curso. A gente já está falando especialmente do estado do Paraná e um pedacinho, quase nada, do estado de Santa Catarina, especialmente do estado do Paraná. Nessa região do médio curso, onde nós teremos a maior usina hidrelétrica do mundo durante muitos anos, perde em tamanho para a usina hidrelétrica lá da China, Três Gargantas. Porém, essa usina, em função da geomorfologia, do tipo de relevo, continua sendo a usina com maior capacidade de geração de energia do mundo, tá? Então, nós temos aqui geração de energia no médio curso, geração de energia feita por Itaipu, beleza? Aqui nós temos a usina hidrelétrica, ou unidade hidrelétrica de Itaipu, que ela é binacional. Ela está localizada no Rio Paraná, na margem brasileira, e no Rio Paraná, na margem paraguaia, tá? Porque o encontro desses dois rios aqui é a região do Paraguai. Então, a usina hidrelétrica de Itaipu, maior usina em capacidade de geração de energia, ela gera quase 30% de toda a energia que abastece o território brasileiro no estado do Paraná. E uma outra característica também do médio curso é o turismo. O Bruno, será que isso cai no vestibular? Falar numa bacia hidrográfica, relacionar a bacia ao turismo? Claro. No médio curso, no estado do Paraná, voltado inclusive para essa bacia hidrográfica e para um afluente dessa bacia hidrográfica, inclusive, pessoal, um afluente da bacia, a gente tem uma atração turística muito forte, Gabi. Perfeito. As cataratas do Iguaçu. O rio Iguaçu é um dos afluentes do rio Paraná, beleza? Ele deságua no rio Paraná. Então, as cataratas do Iguaçu, elas são as cataratas de um rio que deságua no rio Paraná. Então, o turismo, a gente está falando aqui das cataratas do Iguaçu. Beleza? Do rio Iguaçu, que deságua no rio Paraná. Tanto é que a cidade, ela recebe o nome de Foz do Iguaçu. Foz é onde um rio deságua no mar. Antigamente, períodos indígenas, quase pré-coloniais, o rio Paraná era chamado de o Mar do Sul. E aí os indígenas deram o nome de Foz do Iguaçu, porque consideravam o rio Paraná como o mar da região sul, o mar do interior do sul do Brasil. Então, por isso ficou o nome Foz do Iguaçu, mesmo que sendo que Foz é só quando o rio deságua no mar, mas simbolicamente é o Mar do Sul, é o rio Paraná. Então, as cataratas do Iguaçu. Beleza, Carol? Legal. E aí a gente vai ter atração turística, movimenta a economia local, é a tríplice fronteira, essa região, é o contato do Brasil com o Paraguai e com a Argentina, tem lá o marco da tríplice fronteira, beleza? A localização dos três países, onde há essa divisão, que é feita, inclusive, pelo Rio Paraná. Tranquilo? Então, médio curso, geração de energia, nessas rupturas do relevo, onde está a usina hidrelétrica de Itaipu, e o turismo nas cataratas do Iguaçu, especialmente. Quando chegamos no baixo curso, a região do baixo curso, o baixo curso já é a região mais aplainada, né? A gente já está falando aqui de um rio de depressão para planície. Então, é um rio bem aplainado, um rio de um perfil, um relevo bastante suave. Por isso, ele tem algumas importâncias. A primeira delas, presta muita atenção aqui agora,
é a integração do médio para o baixo curso, a integração com a bacia do Rio da Prata. Veja bem aqui agora, tá? Então, o baixo curso é a conexão entre três bacias hidrográficas, na verdade. A bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio Paraguai, repetindo, é a que banha, é a que drena, é a que passa pelo Pantanal, e a bacia do Rio da Prata, que é a junção do Rio Paraná com o Rio Paraguai, tá? Chamada bacia do Rio da Prata, ou bacia do Prata, do Rio Prata. Beleza, então integra todo mundo. Mais do que isso, é essa parte do rio, caminhando do médio para o baixo curso, que a gente tem o perfil mais suave. Se o médio alto curso, as rupturas do relevo, elas são fundamentais para a implantação e geração de energia, implantação de hidrelétricas e geração de energia, o médio para o baixo curso, em função do seu perfil suave, ele vai ser fundamental para os meios de transporte. Então, existe aqui uma hidrovia, que é a terceira hidrovia mais importante do país. Em primeiro é a hidrovia do Rio Amazonas, em segundo é a hidrovia do Tocantins-Araguaia, que é essa bacia hidrográfica número 2 aqui, tá? A hidrovia Tocantins-Araguaia é a segunda mais importante do Brasil, em termos de fluxo de mercadorias, e a terceira é a hidrovia do Tietê-Paraná. Hidrovia do Rio Tietê, Rio Paraná, beleza? Que está localizada do médio para o baixo curso. Todas as rupturas de relevo nessa hidrovia, elas são vencidas por eclusas. Eclusa são os elevadores de navio, né? Que aí o navio consegue subir e descer o relevo por meio dessas eclusas. Então, hidrovia Tietê-Paraná. Essa hidrovia, ela é fundamental para algumas atividades econômicas. Prestem muita atenção aqui agora, tá? Muita mesmo. Vestibulares, tá? Essa hidrovia ela é fundamental para estimular algumas atividades econômicas, escoando a produção. Ela vai escoar a produção agrícola, então a agricultura, essa hidrovia é fundamental, uma vez que o Oeste Paulista, a agricultura muito forte, a agricultura da cana, por exemplo, então ela vai ser fundamental para o escoamento do álcool, do etanol, escoamento do açúcar. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, produção agrícola da soja e do trigo, importantíssimo, então essa hidrovia é utilizada também nesse escoamento da produção. E não se esqueçam do Triângulo Mineiro e do estado do Mato Grosso do Sul, tá? Que ele é cortado pela bacia do Paraguai e bacia do Paraná, ele está exatamente na fronteira aqui com o Triângulo Mineiro. Então, o que é produzido no Mato Grosso do Sul, estamos falando aqui de agricultura e de pecuária, especialmente da agricultura da soja, também se utiliza da hidrovia Tietê-Paraná, para fazer esse escoamento. Então, para a agricultura, fundamental essa hidrovia. Segunda importância, escoamento de produtos industriais. A indústria, papel fundamental essa hidrovia, tá? Escoamento de produtos industrializados. Que aí existem várias opções aqui. Você pode escoar pelos portos que já estão no litoral, pegando rodovias e levando até o Porto de Santos, por exemplo, em São Paulo, ou pode escolher o escoamento pela hidrovia, chegando aqui na Argentina e no Uruguai, e fazendo escoamento pelo Oceano Atlântico. Ela é mais utilizada para a agricultura do que para a indústria, mas é utilizada também para a indústria. E terceira coisa, meu povo, presta atenção que toda vez que isso cai em vestibular, o pessoal erra, e é uma das coisas mais fáceis. Ela é uma via, imagina uma hidrovia, ela é uma via fundamental de conexão e fortalecimento dos países que compõem o Mercosul. Então, quando o Mercosul foi criado lá em 1991, um dos instrumentos utilizados para se conectar os países originais do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, eram essas bacias hidrográficas. Um dos instrumentos era essas bacias hidrográficas, a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai e a bacia do Rio da Prata, que é esse conjuntão de rios que estão aqui. O Mercosul se fortalece, essa hidrovia ficou mais intensa nessa conexão. O Mercosul enfraquece e a circulação de mercadorias tende a ficar um pouco menor, em função da redução do poder do Mercosul que tem acontecido nos últimos anos. Mas fiquem atentos, essa hidrovia é uma infraestrutura
fundamental, ou foi, na verdade, uma infraestrutura fundamental de fortalecimento do Mercosul. Além de todo o aparato econômico que o Mercosul usa, redução das tarifas alfandegárias de comércio entre os países, facilitação da circulação de pessoas, tem também a infraestrutura que conecta aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrovias, que faz circular toda a mercadoria por esses países. E a hidrovia Tietê-Paraná, ela foi e é até hoje importante, mas foi mais importante na década de 90 e início dos anos 2000, na implementação e no fortalecimento do Mercosul. Ficou alguma dúvida, gente? Até aqui? Tranquilão? Ô Bruno, Fala. Pode falar. Assim, se tiver um navio vindo do Rio Tietê, ele quer ir lá pro oceano pelo Rio da Prata, como é que ele faz para atravessar a usina de Itaipu? Existem as eclusas, existem os degraus fora da usina que o navio consegue passar, que são os elevadores desse navio. Existem as eclusas de Itaipu, que o navio passa por ela. Tá, beleza, obrigado. Muito doido. É tipo o canal do Panamá, que tem as eclusas também, que o navio passa pelo canal, ele sobe e desce e tal. Existem as eclusas de Itaipu, o navio passa por ela. Legal. Beleza? O que é um problema, né? É uma solução e é um problema, porque toda hidrovia que tem eclusa, o custo do transporte fica mais alto, porque a manutenção dessas eclusas é caro. Então, se a gente tem uma hidrovia tipo a do Rio Amazonas, que é planinha, não precisa de nenhuma eclusa, o rio entra e sai do mesmo jeito, o custo fica muito menor daquele transporte. Então, a hidrovia do Tietê-Paraná, ela acaba sendo, das hidrovias brasileiras, talvez a mais cara de todas em custo de transporte, tá? Em função dessas eclusas para poder passar os obstáculos, né? Nesse caso, a usina hidrelétrica de Itaipu. Beleza? Valeu, Augusto. Bruno. Oi, fala. Na hidrelétrica de Itaipu, eles limpam a água que chega do Tietê? Não. Do jeito que chega, é isso mesmo. A água chega suja e fica suja. Para geração de energia, não precisa de água limpa. Ela pode estar com esgoto, por exemplo, para gerar energia. O grande problema nesse caso são os resíduos sólidos, né? Chega lá, sei lá, uma geladeira, chega um sofá, plástico e por aí vai. Esse é o grande problema. Então, existem telas para não deixar esse resíduo sólido entrar na usina. Mas do jeito que a água chega, é isso mesmo, é só alegria ou só tristeza. Entendi. Ô, Bruno, seus cachorros começaram a latir aí, os meus que estão vendo a aula comigo dispararam a latir também. Sério, eles ouviram a latição aqui? Outro dia eu passei com uma das minhas aí perto da sua casa. Nossa, mas foi um alvoroço aí, a cachorrada toda. É, só passar qualquer tipo de ser humano, ser vivo, eles começam a latir. É só diversão, gente. Bom, aí, ainda bem que não escuta, né? Daqui de casa não escuta aí na sua casa, só se for online, né? Porque senão, imagina, só se fosse pertinho, nossa, ia ser 24 horas de loucura. Pois é. Bom, ficou alguma dúvida aqui, meu povo? Ô Bruno, eu tenho outra coisa, agora que a Aninha falou. Eu lembro que uma vez, quando eu estava no primeiro ano, o professor Bernoulli, ele falou que no Tietê, tipo, mais longe de São Paulo, lá pro Oeste Paulista, a galera faz, tipo, kitesurfing, essas coisas assim, nada no rio. E eu falei assim, mas como, tipo, você é tão poluído? E ele falou que lá, tipo, depois de um tempo, o próprio rio Tietê, ele recebe tantos afluentes que, tipo assim, meio que dissolve toda a sujeira. Tipo, como é que funciona? Então, tipo assim, teoricamente, no Paraná, nem é tão, tipo, absurdamente sujo, assim. Não, é isso. Porque na medida em que o rio vai fluindo, eu vou mostrar aqui no desenho, tá? Na medida em que o rio vai fluindo, ou seja, a jusante do rio, ao mesmo tempo que tem a contaminação, que é muito grande na região metropolitana de São Paulo, né? A maior contaminação do rio Tietê está na região metropolitana de São Paulo. Na medida em que o rio vai seguindo o seu caminho no médio curso aqui em direção ao baixo, ele vai recebendo outros afluentes, vai recebendo água de chuva, e isso vai diluindo a poluição e a contaminação, né? Então a taxa de contaminação ela tende a diminuir. Significa que quando chega na usina hidrelétrica de Itaipu, ele não está tão contaminado e poluído quanto o rio Tietê que a gente vê na televisão, ou alguns já puderam ver ao vivo, né, lá que corta a cidade de São Paulo, que é poluição pura, né? Então, quando chega, por exemplo, no Oeste Paulista, aqui onde vai desaguar no Rio Paraná, no Pontal do Paranapanema, que chama, quando chega aqui na usina de Itaipu, a taxa de poluição está bem mais baixa. Só que é importante lembrar um outro aspecto também, tá? A água continua contaminada.
Só que é importante lembrar um outro aspecto. Na medida em que o rio vai seguindo o seu fluxo, ele também vai recebendo de outros municípios a contaminação. Então, dilui a contaminação de São Paulo, que é o principal, mas vai recebendo outros contaminantes. Então, ele chega na usina de Itaipu com uma contaminação menor do que a de São Paulo, não é aquele caldo preto mais, mas ele chega com uma taxa de contaminação e de poluição considerável. Apesar da galera nadar, tá? O pessoal nada no lago de Itaipu, o pessoal faz esportes náuticos ao longo do Rio Tietê no Oeste Paulista, no Paraná, em Santa Catarina, etc., mas com uma água que não tem aquele nível de pureza, né? Vamos dizer assim, mas um pouco mais diluído. Augusto, perfeito, boa lembrança. Não vou citar o nome do seu professor para não expor ele, tá? Que é o Juninho, mas tudo bem, que falou isso, aposto. Ele mesmo. Ele falou Nossa, certinho, saudades do Juninho, Bruno. Saudades, Juninho. Então, beleza. Todo mundo entendeu isso daqui? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então, legal. Só que, terminou aí, gente? Ficou de boa? Tranquilo? Só que aí o que vai acontecer? Na bacia do Paraná, somando com a bacia do Paraguai e com a bacia do Rio da Prata, nós temos, repara aqui no desenho do lado, que é o mapa, tá? Nós temos um dos maiores aquíferos do mundo, tá? Que é esse aquífero que pega essa parte verde aqui, tá? Ele vai pegar o Mato Grosso do Sul, que eu nem coloquei, que eu deveria ter colocado. Ele vai pegar o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Extrapola Uruguai, Argentina e o Paraguai. Esse aquífero, ele é chamado de aquífero famosíssimo Guarani. Beleza? Ele é o aquífero Guarani. Em extensão, em quilômetro quadrado, ele é o maior aquífero do planeta Terra. Ele não é o maior aquífero em volume de água, tá? Quem assistiu às aulas dessa semana viu que a classificação de aquífero é dada com águas profundas, como águas profundas e normalmente águas confinadas. Raramente a gente tem nascentes de rios saindo de aquíferos. Eles são muito profundos, armazenados esse volume de água dentro de rochas sedimentares, caracterizados por um volume de água muito grande, porque a água mais entra do que sai. Ele mais é alimentado do que tem vazão de água. Então, normalmente, são grandes reservatórios de água subterrânea. O maior aquífero do planeta Terra em volume de água é o aquífero Alter do Chão, que fica na Amazônia, tá? Em função da rocha, em função do volume de chuva, que vai alimentar por infiltração e percolação esse aquífero. O aquífero Guarani, o maior do mundo em extensão, mas não é o maior do mundo em volume de água. Só que ele é muito utilizado, já que ele está numa região de atividades agropecuárias muito intensas, ele é muito utilizado para a irrigação. Muita água do aquífero Guarani, ela é retirada lá de dentro, cavam-se poços artesianos, você faz um furo no solo e na rocha, chega até o aquífero, a pressão dentro do aquífero ela é muito alta, a água jorra, a água sai, e aí a galera captura essa água para fazer irrigação. Muito comum, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Oeste Paulista, Paraná e Santa Catarina, além do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Lembrem-se que ele é transfronteiriço. Vou escrever isso aqui, ó, para ninguém errar. É um aquífero transfronteiriço. Ou seja, ele extrapola as fronteiras do Brasil, tá? Além do uso para irrigação, especialmente no Brasil, especialmente em São Paulo, a gente vai ter utilização para o consumo humano. Beleza? Abastecimento de cidades, por exemplo, com a água do aquífero Guarani. Algumas indústrias também utilizam água do aquífero Guarani, algumas indústrias de bebida, produção de cerveja, refrigerante, indústrias que existem no oeste de São Paulo, elas usam essa água do aquífero na sua produção industrial. Só que é um dos aquíferos mais ameaçados do mundo. Existem algumas ameaças a esse aquífero. O mundo que tem passado por crises hídricas severas, por falta de água superficial severa, secas, prolongadas, alta taxa de consumo,
as águas subterrâneas, elas são uma possibilidade de salvação no momento de crise hídrica. O aquífero Guarani, ele está localizado na região mais urbana, mais industrial e com maior contingente populacional do país, uma região que sofre com falta d'água potável, porque água tem, mas a maior parte é contaminada, como é o caso do Rio Tietê. Então, as águas de aquífero, as águas subterrâneas, elas são fundamentais para suprirem essa demanda. Porém, quando a água que está na superfície, ela infiltra e percola, para abastecer um aquífero, ela leva lá para o subsolo tudo que está na superfície. Quando o ser humano, então, lança na superfície os agrotóxicos, por exemplo, ele acaba deixando esse agrotóxico no solo. Quando vem a chuva, a água carrega, por infiltração e percolação, esse agrotóxico para dentro do solo, para os lençóis freáticos e para o aquífero. Então, nós temos, em várias áreas do aquífero Guarani, altas taxas de contaminação da água, especialmente por agrotóxico, e em alguns casos por esgoto também, que é lançado no solo, em cursos d'água, e que acaba infiltrando e percolando. Tem muito lugar do aquífero Guarani que o ser humano não retira água, e mesmo assim ele não vai poder retirar para o consumo. Então, mesmo que falte água, uma cidade completamente seca, crise hídrica, tem vastas áreas do aquífero Guarani que a água já está imprópria para o consumo humano, porque nós conseguimos contaminar a água sem encostar nela, lançando contaminantes, especialmente agrotóxicos, na superfície. Um outro problema que existe no aquífero Guarani é a extração da água, a retirada da água, a extração para irrigação e consumo humano, excesso. É o uso excessivo dessa água, tá? Esse uso excessivo da água, essa superexploração que chama, pode gerar, se ela for, a retirada dessa água, se ela for superior à quantidade de água que infiltra e percola, a tendência é que haja a redução do volume de água desse aquífero, tá? Caso exista a chamada superexploração, que é a retirada superior à taxa de alimentação do aquífero. São duas ameaças que existem no aquífero Guarani, a contaminação e a superexploração. Como ele está numa região muito povoada, tanto a contaminação quanto a superexploração são realidades do aquífero Guarani. Carol, tem alguma lei para regular a quantidade que cada país pode extrair do aquífero? Porque senão um pode contribuir para acabar com ele mais do que os outros. Ô Carol, era isso que eu ia falar agora, para a gente poder fechar a aula. Como o aquífero é transfronteiriço, acaba que ele se transforma, a hidrovia toda, a bacia hidrográfica, ela é fundamental para conectar o Mercosul. E o aquífero Guarani, ele é fundamental para distanciar os países do Mercosul. Por quê? Como ele é transfronteiriço, ele entra aqui, ó, na geopolítica da água. Geopolítica da água. Por quê? Não existe nenhuma lei ou nenhuma regra, porque não existe lei que pode ser aplicada para países diferentes, né? A lei é de cada país que é soberano. Mas podem existir regras, acordos, tratados, que regulam as relações que existem para além das fronteiras. Esse é um caso que poderia existir algum acordo ou algum tratado para poder regular a exploração do aquífero Guarani em cada país. Não existe esse acordo. Ele já foi proposto inúmeras vezes e não se chegou à conclusão. Vou dar exemplo de um que não chegou a lugar nenhum. Houve uma proposta, em vários encontros do Mercosul, por exemplo, já que envolve esses países, de cada país poder explorar a quantidade de água do aquífero proporcional à área que esse aquífero ocupa em cada país. Então, se o Brasil tem, eu vou chutar uma porcentagem, tá? Se o Brasil tem 50% da área do aquífero, o Brasil tem direito a 50% da água. Se o Paraguai tem 20%, o Paraguai tem 20% do direito a 20% da água, e assim por diante. Quase se chegou a esse acordo, de a exploração ser proporcional à área que o aquífero ocupa em cada país. Só que surgiu uma dúvida, quando o acordo estava quase sendo escrito, lá, firmado e assinado. A dúvida foi o seguinte: será que o volume de água que existe em cada país
é proporcional à área do aquífero em cada país? Mais ou menos o seguinte, se a área do aquífero, estou chutando esses valores, tá? Se a área do aquífero está 50% no Brasil, será que isso representa 50% do volume de água do aquífero? Será que 20% do Paraguai representa 20% do volume de água? Ou, dependendo do tipo de rocha que cada país tem, da espessura que essa rocha tem para conseguir armazenar água, será que quem tem 50% da área tem menos do que 50% ou mais do que 50% da água? E aí surgiu a dúvida, e a partir dessa dúvida os países não assinaram nenhum acordo envolvendo o aquífero Guarani. Ficaram de estudar volume de água, calcular volume de água, coisa que é dificílimo, é quase impossível se determinar o volume de água por região do aquífero. E por isso, um dos motivos, nunca se chegou ao acordo. E aí, como o Brasil é o país que mais usa a água do aquífero, para a indústria, para o consumo humano, para a irrigação, é o país que mais ameaça por contaminação e por superexploração, os outros países, Paraguai, Uruguai e Argentina, eles acabam acusando o Brasil de roubo de água. No mundo existe guerra por causa disso. Um dos motivos da guerra Israel-Palestina, para ter uma ideia, é o aquífero da Palestina. Que a Palestina acusa Israel de roubar a água do aquífero da Palestina quando ele puxa a água do subsolo para fazer irrigação, por exemplo. A Palestina, vocês estão roubando água, isso vira guerra. No caso da América do Sul, nunca chegou uma guerra de fato, tá? Uma guerra, armas e etc. Mas é motivo de tensão entre os países